E aí galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo do canal Matemática da Aprovação. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho a parte inicial de equação do segundo grau. Primeiramente, bora lá para a definição. Equação do segundo grau é toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde, observe aí que as letras A, B e C estão destacadas de azul. Por que isso, professor? Porque esses números, na verdade, essas letras A, B e C, elas sempre representarão números reais. Então, A vai ser um número, B vai ser um número e C vai ser outro número. Tranquilo? E uma observação muito importante. Existe uma obrigatoriedade em relação a esses valores numéricos. O valor de A, obrigatoriamente, sempre será diferente de zero. Por que isso, professor? Porque é justamente a variável x ao quadrado que indica que essa equação é do segundo grau. Tá vendo? O x está elevado a 2 segundo grau. E se o a for zero, esse x ao quadrado some, porque qualquer número vezes zero, zero. Tranquilo? Então, por que a obrigatoriedade do a ser diferente de zero? Porque o que indica que a equação é do segundo grau é a variável x ao quadrado. Sendo a zero, a variável x ao quadrado some, deixando de ser equação do segundo grau. E esse formato aí, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ele recebe um nome, recebe uma nomenclatura. É chamado de forma reduzida ou geral. Então, forma reduzida ou geral, obrigatoriamente é nesse formato, onde a equação do segundo grau sempre deverá ser igual a zero. Tranquilo? Então, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse formato é chamado de forma geral ou reduzida. Em relação à equação do segundo grau, nós temos dois tipos. A equação ela pode ser completa ou pode ser incompleta. Qual a diferença entre elas duas? Um exemplo aí da equação completa. 3x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a zero. O que é que nós sabemos? Comparando essa equação 3x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a zero, a forma geral ou reduzida, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, o que é que nós vamos fazer? Identificar justamente os valores de A, B e C. Lembrando que o valor de A sempre acompanha o x ao quadrado, tá vendo? O A está na frente do x ao quadrado. O valor de B sempre acompanha o x e o valor de C sempre estará sozinho. Então, associando a forma geral à nossa equação 3x ao quadrado menos 4x mais 2 igual a zero, observe aí, o A acompanha x ao quadrado. Quem é que está na frente do x ao quadrado? 3. Então, A igual a 3. O B acompanha o x. Quem é que está na frente do x? O menos 4. Então, B igual a menos 4. E o C aparece sozinho. Logo, o C igual a 2. E por que, professor, essa equação ela é completa? Observe que os três valores A, B e C são diferentes de zero. Então, toda vez que isso acontecer, os três valores A, B e C forem diferentes de zero, a equação é chamada de completa. Logo, para ser incompleta, basta que um valor seja igual a zero. Tranquilo? Então, bora ver aqui alguns exemplos. No primeiro exemplo, menos 5x ao quadrado mais 7x igual a zero. Então, observe que o valor de A acompanha o x ao quadrado. Então, A igual a menos 5. O valor de B acompanha o x. Então, B igual a 7. E o C aparece sozinho. Como não apareceu ninguém sozinho, sem a variável, o C igual a zero. Então, observe que C igual a zero é a equação incompleta. O segundo exemplo, x ao quadrado menos 3 igual a zero. Observe que não apareceu nenhum valor numérico aí na frente de x ao quadrado. Não apareceu, mas ele existe. Quem é que está ali na frente? O 1. Então, quem é o valor de A? 1. O B acompanha o x. Observe que nós não temos a variável x sozinha. Então, B igual a 0. E o valor de C aparece sozinho. Nesse caso aí, C igual a menos 3. Então, como o valor de B foi igual a 0, a equação também ela é incompleta. Já no terceiro exemplo, menos 2x ao quadrado igual a zero. Então, o que é que acontece aí? Já vimos que o valor de A acompanha o x ao quadrado, então A igual a menos 2. Não temos nenhum valor que acompanhe o x, então B igual a zero. E não temos nenhum valor sozinho, então C igual a zero. Então, para ser incompleto, basta que B seja igual a zero, C igual a zero, ou B e C iguais a zero ao mesmo tempo. Lembrando que, de acordo com a definição, o único valor que tem que ser obrigatoriamente diferente de zero é o valor de A. Observe que nos nossos três casos aí, o A sempre foi diferente de zero. Tranquilo? Isso obedece à definição. Bora lá. Resolução de uma equação incompleta. Então, vamos ver três casos em relação às equações incompletas. No primeiro caso, é no formato ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou seja, nesse caso aí, o valor de C será zero. Toda vez que C for zero, acontece uma coisa.
Que coisa é essa, professor? Uma das raízes sempre será zero. Então, toda vez que c igual a zero, uma das raízes sempre será o zero. E uma equação do segundo grau, ela tem quantas raízes? Como ela é do segundo grau, ela pode ter até duas raízes. Tranquilo? Então, bora lá, exemplo 1. Um número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. Qual é esse número? Então, primeiramente, aí nós vamos interpretar o problema. Então, o que ele diz? Ó, um número real é tal que seu quadrado. Eu não sei nem quem é esse número, então a gente vai chamar de quem? X. Então, se é o seu quadrado, é o quadrado de x. Quem é o quadrado de x? X ao quadrado. É igual ao seu triplo. E triplo de quem? De x. Qual é o triplo de x? 3x. Então, ó, traduzindo para a linguagem matemática, o seu quadrado é igual ao seu triplo. Tranquilo? Então, x ao quadrado é igual a 3x. Só que para resolver, a gente tem que primeiro colocar na forma reduzida ou forma geral. Lembrando que a forma reduzida geral, ela tem que ser igual a zero. Não é isso? Então, o que é que a gente vai fazer aí? Vai passar o 3x para frente. Lembrando que trocou de lado, troca o sinal. Então, será mais 3x, vem para frente como menos 3x. Então, observe agora que ela ficou na forma reduzida ou na forma geral. Ou seja, ficou igual a zero. Então, o próximo passo aí é destacar os valores dos coeficientes, que A, B e C são chamados de coeficientes, são números reais. Então, observe que o A acompanha o x ao quadrado, então A igual a menos 1. O B acompanha o x, B igual a menos 3. E o C aparece sozinho. Como não apareceu ninguém sozinho, C igual a zero. Toda vez que a equação for desse formato, ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou seja, toda vez que o valor de C for zero, vamos utilizar o método do fator comum. Então, observe o seguinte, ó, x ao quadrado menos 3x igual a zero, o x ao quadrado é x vezes x. Repetimos o menos 3x igual a zero. O que é que a gente vai fazer agora? Fator comum em evidência. Qual o termo que se repete aí? O x. Aí vocês vão ter que dar a relembrada em fatoração do 8º ano. Tranquilo? Então, o que nós utilizamos aí? O fator comum sendo colocado em evidência. Então, observe que x ao quadrado menos 3x igual a zero nada mais é que x que multiplica x menos 3 igual a zero. Então, observe que nós temos duas partes. Temos aquela parte que está fora do parênteses e aquela parte que está dentro dos parênteses. Cada uma separadamente será igualada a zero. Então, ó, observe o seguinte. Tá vendo? Eu peguei o que estava fora do parênteses, que é o x, igualei a zero. E peguei o que estava dentro do parênteses, que era o x menos 3, também igualei a zero. X igual a zero já está respondido. O que a gente vai fazer agora? Responder x menos 3 igual a zero. Então, virou uma equação do primeiro grau, o que é letra de um lado, que não é letra do outro. Lembrando que trocou de lado, troca o sinal. Será menos 3, passa para o lado de lá como mais 3. Logo, quais são as raízes da nossa equação? 0 e 3. Então, ó, esse S é de conjunto solução. Então, a solução dessa equação é 0 e 3. O que nós vimos lá no início, ó, toda vez que C for igual a zero, uma das raízes sempre será zero. Observe que realmente uma das nossas raízes, ou seja, um dos valores de x é igual a zero. Tranquilo? Bora lá para o segundo exemplo. Resolva a equação 6x ao quadrado mais 18x igual a zero. Então, ó, bora identificar. Quem é o A? 6. Quem é o B? 18. Quem é o C? 0. Então, toda vez que C for zero, uma das raízes também será o zero. E essa equação é resolvida pela fatoração, o fator comum, não é isso? Então, observe o seguinte. 6x ao quadrado é 6x vezes x mais 18x. Bora colocar o x em evidência. Ah, professor, eu também poderia ter colocado 6 em evidência, porque 18 é 6 vezes 3. Tranquilo, pode fazer assim também. Então, para não dificultar muito, eu preferi fazer só com x. Mas quem tiver facilidade, pode colocar o 6x como fator comum. Mas repetindo, eu coloquei apenas o x. Tá vendo? Ó? 6x ao quadrado mais 18x é 6x vezes x mais 18x. Colocando o x em evidência, então observe que novamente temos duas partes. A parte que está fora do parênteses é igual a zero. Quem é que está fora do parênteses? O x. Então, x igual a zero. Ou porque é uma união, são duas respostas. A parte que está dentro do parênteses, quem é que está dentro? 6x mais 18 também vai ser igual a zero. Então, observe que agora virou uma equação do primeiro grau. O que é letra de um lado e que não é letra do outro. Troca de lado, troca o sinal. Então, ficou quem aí? 6x menos 18. X igual a menos 18 dividido por 6. Então, x igual a quanto? A menos 3. Tranquilo? Logo, a nossa solução, nosso conjunto de solução é igual a menos 3 e 0. Observe que no conjunto de solução eu costumo colocar em ordem crescente, do menor para maior, mas não tem essa necessidade não. Quem colocar 0 e menos 3 e 0 significa a mesma coisa. Tranquilo? Então bora lá. Segundo caso, qual é o formato da equação agora?
ax ao quadrado mais c igual a zero. Aconteceu um erro nesse caso aí, ó. Nesse caso aí, b igual a zero, não c igual a zero. Tranquilo? Depois eu conserto. Então, toda vez que b for igual a zero, as raízes sempre serão opostas. Então, bora lá. A medida da área de uma praça quadrada é 144 metros quadrados. Quanto mede o lado dessa praça? Só lembrando, galerinha, que aquilo de vermelho ali está c igual a zero, mas está incorreto. O correto é b igual a zero. Boa? Então, bora lá. Nós temos uma praça aí que eu não sei o tamanho dela, o valor do lado. Então, vamos chamar de quem? X. Então, a área é lado ao quadrado. Quem é o lado? X. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 144. Observe que ela não está na forma reduzida. Então, para simplificar, facilitar a nossa identificação dos coeficientes a, b e c, eu vou colocar na forma reduzida, ou seja, na forma igual a zero. Então, x ao quadrado, se é mais 144, vem para frente como menos 144. Observe que o valor de A é 1, lembrando que o valor de A acompanha o x ao quadrado. O valor de B é 0, porque o valor de B acompanha o x, nós não temos o x aí. E o valor de C é menos 144. Como é um outro caso de equação, que nesse caso o valor de B é igual a 0, é um outro modelo de resolução. Então, é parecido com a equação do primeiro grau, que é a letra de um lado que não é a letra do outro. Então, observe que ficou aí, ó, x ao quadrado igual a 144. Vocês já viram que esse quadrado ele vira mais ou menos raiz quadrada, porque temos duas possibilidades de raízes, a positiva e a negativa. Por isso que elas sempre serão opostas. Então, lembrando que o quadrado vira mais ou menos raiz quadrada de 144. Então, vamos ter a raiz positiva e a raiz negativa, ou seja, elas serão opostas. Pronto, é só lembrar quanto é a raiz de 144. Vocês lembram que a raiz de 144 é igual a 12. Ou seja, vamos ter o x' para diferenciar uma raiz da outra. O x' é igual a 12 e o x duas linhas igual a menos 12. Você pode chamar de x1 e x2, entendeu? Mas é mais comum chamar de x' e x duas linhas. É apenas uma representação para diferenciar as duas raízes. Então, observe que elas são opostas. Logo, a nossa solução é somente o 12. Mas por que, professor, se eu achei o 12 e o menos 12? Por que essa solução é somente o 12? Observe que nosso problema é referente a comprimento, lado da praça. Existe lado negativo? Não. Então, atente-se aos detalhes da questão. Como não existe lado negativo, a nossa solução nesse caso aí somente é o valor positivo, ou seja, a solução será somente o 12. De boa, né? Bora lá. Exemplo 2. Resolva a equação x ao quadrado menos 64 igual a zero. Então, a mesma coisa, ó. Observe que o valor de A é 1, o valor de B é 0 e o valor de C é menos 64. Então, é outro processo. Qual o processo? O que tem letra de um lado e o que não tem letra do outro. Então, ó, observe que o 64 trocou de lado. Será menos 64, passa para o outro lado como mais 64. Pronto, lembrando que o quadrado vira mais ou menos raiz quadrada, então mais ou menos raiz quadrada de 64. Então vamos ter a raiz positiva e a raiz negativa, elas serão sempre opostas. Então observe aí, ó, duas raízes, a primeira x' igual a 8, porque raiz de 64 é igual a 8, então mais 8, e x duas linhas é igual a o menos 8. Elas serão sempre opostas. Lembrando que nesse tipo de problema não há nenhuma restrição. Então, qual é o nosso conjunto de solução? O menos 8 e o mais 8. Tranquilo? Então, o que foi que nós já vimos até agora? O primeiro caso, que uma das raízes sempre será zero. E o segundo caso, que as raízes serão opostas. Tranquilo? Bora lá para o caso 3. Então, o caso 3, ó, o B igual a 0 e C igual a 0. Então, só existirá o valor de A, que já vimos na definição que obrigatoriamente o A sempre será diferente de 0. De boa, né? Então, toda vez que ocorrer esse caso 3, ó, as raízes sempre serão iguais a 0, ou seja, sempre serão nulas. Então, bora lá. Resolva a equação 9x ao quadrado igual a 0. O que é que nós temos aí? Ó? Que A igual a 9, B igual a 0 e C igual a 0. De boa? Mesma ideia, ó. X ao quadrado igual a 0 sobre 9, concorda? 0 dividido por 9, 0. Qual é? O quadrado vira o quê? Mais ou menos raiz quadrada de 0. Só que o 0 não tem sinal. O 0 não é nem positivo, nem negativo. Então, quem é a solução dessa equação? Simplesmente o 0. Então, toda vez que acontecer o caso 3, ou seja, que o valor de B e C forem zeros ao mesmo tempo, as raízes sempre serão iguais a 0. Então, x igual a 0. De boa? Logo, quem é a nossa solução aí? 0.
De boa, né? Então no próximo bloco a gente estuda as equações completas, ou seja, aquela que os três valores são diferentes de zero. De boa? Então valeu, galera, um abraço, até a próxima.